você não desfrutou, você não está desfrutando daquilo que Cristo já realizou pela minha vida e a sua vida. Que Deus alegre o seu coração, que você desfrute de cada promessa que está. Tudo que eu preciso é crer, tudo que eu preciso é declarar a palavra, tudo que eu preciso é viver esta palavra, tudo que eu preciso é exercer o meu espírito no Espírito Santo de Deus e viver esta vida vitoriosa. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor aqui. 25ª ministração do homem espiritual. E logo vai sair um livro dessas mensagens aqui, para a honra e glória do Senhor, que você vai poder acessar. É muito conteúdo, é muita riqueza da palavra do Senhor. E eu coloquei como subtítulo aqui, a conquista. Todos nós, Deus nos fez para que nós conquistamos, desfrutamos de tudo aquilo que Jesus já fez pela obra de Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, e por falta de conhecimento não temos desfrutado de tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, e daquilo que Deus quer que você tome posse como filho, da herança dele. Há um texto aqui em Josué, no capítulo 13, versículo 1, o texto de referência nossa, diz assim: era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já está velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, é seu momento, é sua hora. Nós damos uma ordem às trevas que bate em retirada tudo aquilo que o adversário tentaria roubar, Senhor, a Tua palavra dos nossos corações, que bate em retirada agora. Eu declaro os céus abertos, a presença do Senhor aqui. Espírito Santo, é seu momento. Fala conosco, revela a Tua palavra e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus tinha dado uma ordem para Josué, tinha dado uma ordem, uma palavra, umas promessas sobre a vida dele, para que ele pudesse estar conquistando a terra que emanava leite e mel. Nós temos as mesmas promessas de Deus para as nossas vidas, como filho de Deus, de conquistar, de desfrutar de tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que Jesus já fez, porque Jesus, Ele já conquistou todas as coisas, e agora cabe a mim e a você usar a palavra de Deus, o direito que nós temos como filho de Deus, e desfrutar de todas as promessas, seja espiritual, material, financeira, seja no nosso casamento, seja na família, seja nos nossos projetos, empreendimento. Tudo nós temos, há um tesouro dentro de nós, há um celeiro inesgotável de todas as promessas de Deus e os princípios que nós precisamos aplicar, porque a Bíblia diz que tudo é nosso. De tudo que é nosso, Deus quer que nós vivamos a nossa vida, uma vida triunfante, em todas as áreas da sua vida. Eu tenho ensinado aqui que é possível você ter uma vida triunfante em algumas áreas, mas Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas, no seu ministério, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida empresarial, você ter uma saúde plena em todas as áreas da sua vida, viver essa mansidão, essas promessas que Deus tem para nós. Quando eu olho sempre para esse texto aqui, eu vejo que existe na palavra do Senhor muitos textos que são muito tristes. E esse aqui é um texto triste, onde que Deus liberou a palavra sobre Josué, e ele pôde experimentar tantas maravilhas que Deus fez através da sua obediência, através da sua oposição, através daquilo que Deus... E Josué nunca perdeu uma guerra, porque havia uma promessa na vida dele, para que ele estivesse conquistando toda a terra de Canaã.
E chega um momento que Deus fala para ele: Josué, você já é velho, você já é avançado em idade. E existe muitíssima terra para que você possa possuir. Quando você faz um paralelo e olha para você, as promessas que Deus tem para mim e para você na sua palavra, nós podemos também muitas vezes estarmos aqui desta forma. Deus quer que você possua muitas coisas, que você viva uma vida de esplendor, as maravilhas, a paz, a alegria, desfrutando da saúde, desfrutando de uma vida vitoriosa em todas as áreas da sua vida. E muitas vezes você não usufrui, não desfruta. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes você não crê que tudo isso é possível, muitas vezes nós somos displicentes, muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que nós somos, filho de Deus. Então esse é um texto triste, que está na palavra. Eu vejo também um texto triste quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Existem muitas passagens na palavra do Senhor. Quando você olha para a vida de Sansão, a queda, passagem triste porque o homem deixou de confiar no Senhor. Não atentou às promessas que Deus tem para cada um de nós. Porque aquilo que Josué não conquistou, continuou na mão do adversário, continuou na mão do inimigo. Aquilo que você não conquista, aquilo que você não toma posse, aquilo que você não recebe, o inimigo está usufruindo disso. Por mais que Jesus já pagou todas as nossas dívidas, já conquistou, agora nós temos que desfrutarmos. Por exemplo, Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldições, o nosso pecado e iniquidade. Mas tem muitas pessoas que estão doentes, muitas pessoas que estão enfermas, muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas sofrendo com dores. Então aquilo que eu e você não tomamos posse, aquilo que eu e você não conquistamos, fica na mão do nosso adversário. É ele que está segurando. Ele está segurando o teu ouro, o trigo na terra, o azeite, o feijão, o milho, os bens nossos. E por isso nós temos autoridade, porque Deus nos fez rei e sacerdote, para dar uma autoridade a Satanás: solta aquilo que é meu. Todas as coisas são nossas. Então o inimigo está usando aquilo que é teu. São textos que nós lemos, que nos deixa inconformado. Quando você vê, quando Deus falando: olha, Josué, você deixou, você já está frágil, você está com a idade avançada, existem muitíssimas coisas que você ainda não possuiu. Você não desfrutou, você não está desfrutando daquilo que Cristo já realizou pela minha vida e a sua vida. Então que Deus alegre o seu coração, que você desfrute de cada promessa que está. Tudo que eu preciso é crer, tudo que eu preciso é declarar a palavra, tudo que eu preciso é viver esta palavra, tudo que eu preciso é exercer o meu espírito no Espírito Santo de Deus e viver esta vida vitoriosa. Nós precisamos entender esses princípios. Nós precisamos tomar posse de textos lindos da palavra de Deus, que fala de mim, que fala de você, que você é herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus, que nós temos promessa, que nós temos a paz de Cristo aos nossos corações. Quantas pessoas que estão vivendo na casa de Deus angustiado, com ansiedade, preocupado. Se você vive uma vida com ansiedade, angustiado, triste, abatido, solitário, desiludido, isso é um sintoma que você se distanciou de Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho a paz dEle, quando a paz dEle está no meu coração, eu tenho uma vida vitoriosa, uma vida gostosa, uma vida vitoriosa em todas as áreas das nossas vidas. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. E por que tem muitos dos nossos irmãos ansiosos, tristes, desanimados, frustrados? Veja esse texto aqui lindo, que eu acho lindo, em Colossenses 1:13.
e que nos tirou do poder das trevas. Da onde que Deus nos tirou? Do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Pastor, por que esse texto é lindo? Porque ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E no reino do Filho amado não pode ter tristeza, não pode ter angústia, não pode ter perca, não pode ter dor, não pode ter derrota. Porque ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Para que eu e você possamos viver uma vida vitoriosa. Agora eu e você precisamos conquistarmos aquilo que Jesus já nos deu. Desfrutarmos. Você precisa, onde que você está? Onde que você está? A Bíblia diz que você está no reino do Filho amado. É isso que Deus diz. Se nós lermos o versículo 14, Colossenses 1,14 em diante, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão do nosso pecado. O que nos afasta de Deus? O nosso pecado. E se Deus perdoou, nós fomos redimidos do nosso pecado, então nós podemos viver essa comunhão, essa intimidade com Deus, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, nós temos aprendido, no momento que você aceitou Jesus como Salvador, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, ela tem que ser formada dentro de você. E isso não se forma da noite para o dia, é dia após dia, essa imagem sendo construída dentro de nós. Porque a Bíblia diz que nós somos casa espiritual, nós somos edifício espiritual. Então essa imagem de Cristo, você tem que ter a consciência que Deus perdoou teus pecados, você agora está em Cristo Jesus, e agora você vai formando a imagem de Cristo, o Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E a ele, antes de todas as coisas, nele subsiste todas as coisas. E também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhais a preeminência. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. E vós também, que outrora eras estranho, inimigo do entendimento, mas pelas vossas obras más, agora contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de que perante ele vos apresentar santo, sem defeito, irrepreensível. E seja o que permaneceis na fé, se é que permaneceis na fé, fundados o firme, e não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregada a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então nós vemos a obra completíssima de Jesus, tudo em prol de mim e você. Ele nos fez para Ele, para eu e você desfrutarmos dessa comunhão, desse relacionamento, dessa intimidade, para que eu e você possamos viver uma vida vitoriosa. A Bíblia diz que Ele nos fez santo e puro. O diabo sempre vai tentar colocar na tua mente que você é impuro, que você não é santo. Ele vai tentar colocar na tua mente que você é pecador, que você está separado de Deus. Então nós somos santo, puro por causa dele, sem defeito, sem nenhuma culpa. Este é o testemunho dele ao nosso respeito, ao teu respeito aqui. A palavra do Senhor está testemunhando a respeito de você. Quem é você? Você é santo, você é puro. Se você olhar para o teu lado, você vai ver um santo na frente ou atrás. Você vai ver um santo e uma santa. E ele é cabeça da igreja, Jesus é o cabeça, nós somos membro do corpo de Cristo. E que Jesus como cabeça, ele nunca vai perder, ele nunca tem adversário, porque ele já conquistou tudo, tudo está submisso a ele. Mas ele conta comigo e com você como a igreja do Senhor. Essas são as dádivas, essas são as bênçãos, essas são as promessas que Deus tem para cada um de nós.
A igreja cuja cabeça é o Senhor do Senhor, Cristo como nosso cabeça. E se Cristo é o cabeça, Jesus não tem problema. Jesus não tem adversário. Jesus não precisa que alguém fique defendendo Ele, porque Ele é vitorioso. Nós somos vitoriosos. Não é preciso você se defender. Tudo que eu e você precisamos crer nessas palavras. Crer nessas palavras. Eu encontrei o irmãozinho ali no retiro. O nome dele é Roberto Carlos. Ele é diretor de uma clínica de recuperação. Ele veio me abraçar e falou: pastor, a última vez que eu vi você, eu estava com alguns nódulos no pulmão. Eu estava com câncer. Você orou, pastor, secou. Só ficou ali aqueles hematoma. E eu quero tirar uma foto com você para que eu possa mostrar que existem homens de Deus que Deus usa na face da terra. Uma pessoa que estava com uma dificuldade de respirar, um dos retiros que eu me encontrei com ele, uma dificuldade, faltando ar, e você só coloca a mão e declara em nome de Jesus. Um outro empresário falou: pastor, você não lembra de mim, mas eu quero compartilhar com você, porque tantas pessoas, o último retiro que nós se encontramos, estava falido, eu não sabia o que fazer, eu estava isso, assim, e aí eu tive um tempo, você orou por mim, você declarou uma palavra, pastor, tudo aquilo que você ministrou na minha vida, Deus me deu. Eu estou vivendo uma vida de paz, de gozo, de felicidade, uma vida de abundância, abastança, porque Deus é fiel à sua palavra. Eu louvo a Deus pela tua vida, mas isso é para todos nós. É para todos nós. Jesus não precisa de nenhum advogado. Muitas vezes nós como crentes queremos defender Jesus. Não. Ele não precisa de ninguém para defendê-lo. Você imagine, pense comigo. Você imagine Jesus assistindo algumas passeatas que tem nos grandes centros, São Paulo, muitos lugares, aquelas que invadem ali a Avenida Paulista e tantos lugares ali, muitos zombando, blasfemando, como muitos eventos que nós vemos, muitos noticiários, e vendo essas pessoas zombando de Jesus, zombando da igreja deles, zombando do povo, como nós temos visto no dia a dia. O que Jesus faria? Se alguém perguntasse: Jesus, o Senhor não se importa de tudo aquilo que estão falando a seu respeito? O Senhor não se importa o quanto estão falando mal da tua noiva? E se alguém perguntasse para ele: Senhor, o que o Senhor tem para dizer disso? Eu imagino Jesus dizendo: do quê? Dessas passeatas. Jesus diria: não tenho nada a ver. Não tem nada a dizer, Jesus. De tudo aquilo que está acontecendo, de tudo os levante, de tentando tirar a tua palavra das escolas, estão querendo impedir do teu povo celebrar você, de estar ali congregando. Mas se o Senhor tivesse de dizer alguma coisa, o que o Senhor diria, Jesus? Eu imagino Jesus dizer assim: se eu tiver que dizer alguma coisa, eu diria isso aqui. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz: não, mas chega uma hora que eles descansam. Porque isso não traz paz, não traz alegria no coração deles. Porque eles não têm essa paz que vocês têm, eles não têm alegria, eles não têm o conhecimento que vocês têm. Eu não falo nada, mas a hora que eles estiverem cansados, a hora que eles estiverem sobrecarregados, a hora que eles estiverem oprimidos, a hora que eles não souberem mais o que fazer, então vem a mim. O dia que você estiver cansado, vinde a mim. Eu vou aliviar o teu fardo.
O dia que você estiver triste, depressivo, cansado, vem a mim. O dia que vocês estiverem doentes, desenganados dos médicos, endividados, oprimidos, vem a mim. Queridos, tão simples isso de nós entendermos. É tão fácil nós entendermos isso. A igreja não deve ficar implicando com esses tipos de coisas. A igreja tem errado muito por causa disso. Porque muitas pessoas sofrendo porque acha que ele nasceu assim. Não, mas essa pessoa nasceu assim. Porque ele está sofrendo, nasceu assim. Só que isso é uma verdade. Porque isso Jesus disse, é necessário vos nascer de novo. Tudo que você vê, muitas coisas aí que você não concorda, mas a pessoa nasceu assim. Mas é por isso que é preciso, nós também, quem éramos nós, quem era eu? Eu nasci daquela forma, mas foi preciso que eu viesse nascer de novo. Foi preciso que você nascesse de novo. Foi preciso que você se tornasse uma nova criatura, para que você possa ter esta paz, essa alegria, essa felicidade, essa comunhão, para que você possa viver uma vida vitoriosa diante dos intempéries, diante das tempestades, diante dos levantes, diante das perseguições. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho, porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admire de eu de haver dito, é necessário vos é nascer de novo. Tem pessoas que nasceram bandidos. Tem pessoas que nasceram mentirosos. Tem pessoas que nasceram safados. Tem pessoas que nasceram malandros. Tem pessoas que nasceram desqualificados. Todos nasceram assim. Só que é necessário que essa pessoa nasça de novo. Existe pastor, é muito comum, não, mas ele nasceu assim. É claro que ele nasceu assim. Mas é necessário que ele nasça de novo. E por isso que a igreja do Senhor, que nós somos a igreja triunfante. Nós somos instrumento na mão de Deus para tocar, para conquistar, para libertar essas vidas que estão na mão do nosso adversário. Pessoas oprimidas, pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas vivendo uma vida miserável. E você muitas vezes, o inimigo coloca, porque você é assim porque você não tem dinheiro. Quantas pessoas que têm dinheiro, quantas pessoas ricas. Eu lembro uma vez que fui chamado, eu e o Zé, para orar com uma família numa cidade próxima aqui. Um homem rico, morando numa mansão, tinha 9 suítes na casa deles, pomar, tudo aquilo que você sonha. No quarto, na suíte dessa mulher, tinha uma porta atrás, no meio do guarda-roupa falsa. Você entrava numa banheira grande, imensa. E essa mulher estava tão depressiva, que quando alguém batia ali, ela saía se arrastando, entrava e ficava lá no lado daquela banheira. Não queria ver ninguém. O marido dela tinha acertado 2 vezes na Mega Sena. Mas ela não tinha paz no coração, não tinha alegria no coração. Seus filhos frustrados, um casal de filhos, triste, abatido, porque não tinha Jesus. Era preciso nascer de novo. Por isso que Davi fala no Salmo 51:5. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. Davi tinha essa consciência que ele nasceu em pecado, iniquidade. Mas todos precisam de Jesus. Muitos estão apegados a uma dogma, uma crença, uma filosofia, mas não conhecem a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós somos a luz, nós somos a carta
Eu ensinei aqui a ministração passada que nós somos a estrela. Porque a estrela que tem que levar o povo a Jesus. Aquela estrela que levou os magos, levou aonde? Levou a Jesus. A Bíblia diz que nós somos a estrela. Quando Deus falou com Abraão, conta as estrelas, vê se você pode contar. Assim será a sua descendência. Eu e você somos descendência de Abraão. Nós somos estrela. E se nós estamos aqui, é para conduzi-lo, levar as pessoas a conhecer a Jesus. Não dar mau testemunho, não fazer coisas ruins, porque o mundo lá fora, eles não lê Bíblia, eles lê a sua vida. E muitas vezes você não se preocupa com essas coisas. Quando você está gritando, xingando, falando palavrão, alguém está lendo a tua vida. E daí eu estou aqui na frente, bonito, belo e formoso. No seu trabalho, qual é o seu testemunho? Colossenses 1:3. O que nos tirou do poder das trevas, você saiu do poder das trevas e foi transportado para o reino do seu Filho amado. Por isso que nós somos a igreja triunfante. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor do Senhor, aquele que vive para todos sempre. É o nosso cabeça. E por isso que muitas vezes eu tenho ensinado você a dizer: Senhor, obrigado Jesus, por cada manhã, por esse dia maravilhoso. Obrigado Senhor, minha gratidão Senhor, por tudo que eu sou, por tudo que o Senhor tem me dado. A minha gratidão, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita dentro de mim. A minha gratidão, a pessoa do Espírito Santo. A minha gratidão, as promessas que Deus tem para mim. A minha gratidão, porque nós já estamos vivendo a eternidade aqui neste mundo. No momento que eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós já estamos vivendo a eternidade. Porque a morte, o pecado não tem poder sobre as nossas vidas. Nós somos nova criatura. Mas só que eu e você temos uma missão aqui para fazer acontecer, para ligar e para desligar. Porque essas são promessas de Deus para as nossas vidas. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? O talento que Deus te deu, os dons que Deus te deu, o chamado, a vocação que Deus deu para mim e para você. Olha as palavras de Jesus. Quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes de pararmos, ouvirmos e prestar atenção e aplicar essa palavra nas nossas vidas. Mateus 18:18. Jesus dizendo: em verdade vos digo, que tudo quanto ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que estais no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu tenho ensinado que a menor igreja na face da terra, ela pode fazer um rebuliço. Qual é a menor igreja, pastor? 2 pessoas. Você mais um é a menor igreja. Mas essa menor igreja, ela pode ligar, desligar, salvar, transformar vidas, através do poder do Espírito Santo, quando nós oramos em concordância. Ah, pastor, eu oro com meu marido. Você não são 2 pessoas, vocês são uma só pessoa. Por isso que eu sempre bato na tecla. É importante, nós temos aqui 22 anos. Sempre todo sábado de manhã eu estou na oração aqui. Por quê? Porque eu sei da importância de nós orarmos em concordância. Tem coisa que você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar, você não vai conquistar. Mas tem situações que nós precisamos, como igreja, unidos, colocarmos diante do Senhor e declarar a vitória, trazer a existência. Porque o Senhor nos deu esse poder, para que nós possamos ligar e desligar. Existe, algumas versões diz atar e desatar. Existe muitas coisas que o inimigo está cirandando na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua finança, nos seus projetos, e você precisa amarrar. E tem muitas coisas que o adversário está prendendo, está ali prendendo, e você tem autoridade para desatar, desamarrar. Tem muitas coisas que o inimigo está prendendo, muitas vezes tua mente, tua alma, tuas emoções, teu sentimento, e você tem que se livrar disso, meu irmão, minha irmã.
Porque Ele nos deu autoridade para realizar isso. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito dessa passagem de Mateus também, 16, 19. Dar-te-eis a chave do reino dos céus. E o que ligardes na terra será desligado no céu. E o que desligardes na terra será sido desligado nos céus. Então, Jesus falando aqui, eu dou as chaves para vocês. Plural, chaves. Ele dá muita chave para você. Por exemplo, lá em Samaria, em que mão estava aquela chave? Estava na mão da samaritana. Quando Jesus chegou a conversar com ela ali junto do poço de Jacó, a chave estava na mão dela. E quando ela tem aquela comunhão, aquele relacionamento com Jesus, a Bíblia diz que então ela entra em Samaria, ela começa a falar do quê? Eu encontrei o Messias. E ela começa a testemunhar de todo, e aquele povo se voltaram para Cristo. A chave estava na mão dela. Existe chave nas tuas mãos para que você liberte, para que você liberte vidas, para que vidas sejam libertas, sejam destravadas. E também você pode prender, você pode fechar, para que o mal não tenha êxito. Quando Jesus chega na terra do Gadareno, aonde que estava a chave? A chave estava na mão do Gadareno. A primeira vez eles expulsaram Jesus dali, mas a segunda vez que Jesus, até o Gadareno queria acompanhar Jesus, Jesus falou: não, fica e conta para os seus tudo aquilo que o Senhor te fez. E a segunda vez que Jesus volta, a Bíblia diz que havia uma grande multidão de vidas esperando Jesus. E muitos paralíticos, doentes, enfermos, endemoniados, foi liberto. Onde que estava a chave? Estava na mão do Gadareno. As pessoas mais improváveis. Se Deus fez um milagre na minha vida, se Deus fez um milagre na sua vida, quem que você era? Quem que você era? O que que você fazia? Se teve um jeito com você, se teve um jeito comigo, então Deus pode fazer na vida de qualquer um de nós. E usá-la nossas vidas de uma maneira grandiosa e poderosa. A chave estava na mão daquele homem. Gadara, Decápolis, aonde que ele passava, atraiu multidões para ouvir Jesus, o testemunho do Gadareno. Por isso que levantou a tempestade, por isso que levantou o maremoto. Porque o diabo não queria que Jesus chegasse lá. Às vezes levanta alguns intempéries na sua vida, algumas oposições, porque o diabo sabe aquilo que Deus liberou sobre você. Talvez você não acredita aquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas o diabo sabe, ele acredita, e por isso ele tenta roubar de você, para que você não use a autoridade que Deus te deu. Eu profetizo, eu declaro que existe muitas coisas para vocês conquistarem. E eu declaro em nome de Jesus que vocês vão conquistar. Que aquilo que Deus deu para vocês, liberou para vocês, para que vocês vão desfrutar. E tudo que você precisa crer, entender que você é a pessoa que tem autoridade para isso. É a igreja do Senhor Cristo é o cabeça. Seja qual for a circunstância, aonde que você esteja, você que está me ouvindo, você que vai acessar essas lives, receba, tome posse, porque Deus é fiel à sua palavra. Eu tenho visto Deus fazer tantas coisas na minha vida e através da minha vida, e Deus quer fazer na sua também. Porque essa é a vontade do Senhor. Seja qual for a situação. Olha o que diz aqui no Salmo 148. Versículo 7, diz assim: louvai o Senhor dessa terra, vós monstro marinho e todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapor, vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Veja, o texto é impressionante. Nós vemos pela palavra de Deus aqui, principalmente no versículo 8, que diz assim que o vento, a palavra vento no hebraico significa espírito, o espírito que executa a sua palavra, os anjos obedecem à palavra do Senhor.
está falando dos anjos, do poder, do Espírito Santo. E tudo que eu e você precisamos declarar a palavra de Deus, eles cumprem, eles obedecem à ordem de Deus. Então eu tenho ensinado, igreja, que quando você declara, você libera, você traz à existência as promessas, não só você está fazendo, mas os anjos do Senhor, eles estão atentos ao teu movimento, aquilo que você fala, aquilo que você dita, aquilo que você libera, porque eles são ser espiritual que Deus proporcionou para que ele estivesse juntamente conosco. Muitas vezes você no espiritual, você não sabe aonde que está preso, você não sabe aonde que está amarrado, você não sabe aonde que o inimigo está prendendo, mas ele sabe, o Espírito Santo sabe, e tudo que eu e você que temos que fazer é obedecer, é declarar, é não aceitar a situação, não aceita a doença, não aceita a enfermidade, não aceita essa situação que você está vivendo. Por mais que a ciência, a medicina diz, não, isso não é assim, tem que conviver, como muitas pessoas. Pastor, o médico falou que eu tenho que conviver com isso a vida toda. Louva a Deus pela vida dos médicos. Mas só que Jesus diz, existe alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Tudo é possível para aquele que nele crê. Existem muitos anjos que estão ao nosso redor, que estão ociosos, não estão fazendo nada, porque você não declara a palavra, você não liga, você não desliga, você só fica contemplando, eles ficam ouvindo você murmurar, questionar, fazendo as coisas erradas, estão ali. Mas a hora, no outro lado tem anjo que trabalha todo o tempo, porque os irmãos estão focados, estão declarando, estão reivindicando, estão anunciando, estão ministrando a palavra, e isso vai fazer toda a diferença, porque eles são valorosos em poder, eles executam aquilo que Deus declara. Por isso que os anjos queriam evangelizar e o Senhor não deixou. Porque o anjo chegou e falou para Zacarias, você vai ser pai. Não, eu não vou. Então você vai ficar mudo. Imagina o anjo chegar para você, você precisa fazer isso. E você fica, será que é devo? Executa, eles executam. Eles executam a palavra. Eu creio que se os anjos estivessem agindo dessa forma, nas nossas vidas, o mundo não estaria como está. Só que Deus permitiu para nós que somos flexíveis. Mas Deus se manifesta através da palavra. Você, mas eu vou deixar para amanhã, juízo. Mas eles trabalham em cima da palavra de Deus. Eles obedecem à ordem do Senhor. Eles executam a palavra do Senhor. Eles cumprem a palavra de Deus. Por isso nós devemos ser eternamente grato a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, pela revelação da palavra dele. Quando nós entendemos que os anjos é eles que executam a palavra do Senhor, então você declara a palavra de Deus e eles entram em ação para executar. Olha esse texto aqui, Lucas 9, versículo 1 e 2. Reunindo os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem a doença. Enviou-lhe a pregar o reino de Deus e fazer curas. Para quem que Deus deu autoridade? Sobre quem? Sobre os espíritos, sobre toda enfermidade. Quando a Bíblia fala que Jesus chamou os 12, 12 é o número da igreja. Em outras palavras, Jesus chamou a sua igreja e ele deu autoridade sobre os espíritos malignos. Toda a obra do mal. E ele deu autoridade aos 12 para curar todos os enfermos. Então eu e você somos a igreja do Senhor. O número 12 significa igreja. Ele nos deu essa autoridade para mim e para você. E você, muitas vezes, nós não estamos usando essa autoridade. Somente a igreja do Senhor possui essa autoridade. Só que quem está no corpo de Cristo, somente aquele que estiver no corpo, como a igreja. Como isso é importante nós sabermos.
Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Deus te deu autoridade para você pisar. Aqui não está falando o animalzinho, a cobra, a serpente, o escorpião. Aqui está falando de demônios, de classe, de espírito maligno, que o Senhor deu autoridade para você pisar sobre eles, vocês ficar debaixo dos vossos pés, e eles não têm poder contra a sua vida. Quantas pessoas vivem aí atemorizadas, com medo do diabo, com medo dos demônios? O verbo dar aqui está no presente, passado ou futuro. No passado, Ele já te deu. O que você está fazendo com a autoridade que Ele te deu? Você pode imaginar Deus falando: filho, olhando para você, direto dos teus olhos: filho, eu te dei autoridade para você mandar esse mal embora, para você mandar essa doença embora, para você tomar posse da cura, para você desfrutar da riqueza, do melhor dessa terra. Mas muitos estão clamando: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. E Jesus falou: não, meu filho, eu dei autoridade para você, realize, use essa autoridade. Você pode expulsar, você pode curar os enfermos. Porque em Marcos 11, a Bíblia fala, 16, a Bíblia diz que nós colocaremos as mãos sobre o enfermo. Não é nem preciso você orar. Deus liberta as vidas através de vidas. Você pode provocar essas mudanças. Tudo que eu e você precisa agitar. Você não é mais vítima. Você tem a autoridade da parte de Deus. Ah, mas pastor, eu creio que essa autoridade só acontece na sua vida. Você conta tanto testemunho, sim. Mas um dia também, eu comecei a formando aos poucos essa imagem de Cristo dentro de mim. Tudo depende da minha atitude, tudo depende da minha postura. Tudo isso que está sendo ministrado, irmão, funciona assim. Pastor, como tem tanta certeza de que funciona isso? É claro, meu irmão, pois estamos falando da palavra de Deus. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz. Por isso que eu tenho certeza, ela é poderosa, ela é tremenda, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes. E você tem muitas coisas para conquistar. Eu estou dizendo, em nome de Jesus. Você tem muitos bens materiais para você conquistar, meu irmão, minha irmã. Você tem muitas coisas espirituais, bens, promessas na sua vida, para que Deus possa se manifestar através de você. Desfrute do melhor de tudo aquilo que Deus te deu, de toda a obra gloriosa de Cristo Jesus. Não basta você clamar o nome de Jesus. Nós estamos reconhecendo como um título. Às vezes você fala o nome de Jesus, Jesus é todo poderoso, mas você reconhece Ele como um título. Eu gosto muito quando eu vou buscar minha netinha na escola, ela olha para mim e sorri, ela diz: meu vô. E ela sempre se dirige por onde? Meu pai, a Milicinha fala isso. A minha avó. É isso, é exatamente, você pode dar um título de vô para qualquer um. Um título de Jesus a qualquer título. Mas quando você diz: o meu Senhor, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Jesus é meu, o meu Senhor, o meu Salvador. Cristo Jesus habita em mim através do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos dando apenas título para o Senhor, mas nós não vivemos Ele para com as nossas vidas. Jesus, Tu és meu. Eu aqui estou vivendo para Te servir. Eu não estou aqui vivendo como um título,
mas como hierarquia, como filho de Deus. Jesus, o meu Senhor. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus no vertical, não no horizontal. Exemplo, eu poderia, sem exagero, abrirmos uma congregação em cada cidade próxima aqui. Tibagi, Ventania, Ortigueira, Curiúva, Imbaú, Ponta Grossa, cada uma. Eu poderia chamar, digamos assim, cada casal, um casal para ir para Tibagi, outro para Castro, outro para Ponta Grossa, Londrina. Se eu envio esses irmãos com compromisso comigo, são pessoas que eu reconheço, são pessoas que eu tenho consideração, mas se eu envio eles só como compromisso comigo, e abrir o ministério nessa cidade, eles não vão conseguir prosperar. Vou pagar luz, vou pagar água, vou pagar aluguel, vou pagar para eles o salão, vou dar um subsídio, todos os custos. Se ele vai para lá com compromisso comigo, eles não vão crescer. Agora, se eles forem para lá com um compromisso vertical, essa igreja cresce, essa igreja avança, essa igreja prevalece, essa igreja conquista. Muitas vezes você está se relacionando no horizonte com Deus. Você precisa se relacionar no vertical. Ter o compromisso, ter esse relacionamento com Jesus, com meu Pai. Porque do contrário não vai dar certo. Porque muitas vezes nós estamos se relacionando no horizontal com a nossa alma. E não com o Espírito de Deus, não com Jesus, não usando a autoridade, não estamos envolvidos. Nós recebemos a autoridade de Jesus para a grande missão. Queridos, o que eu quero dizer, sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o seu ser. Sirva a Deus, se coloque, se derrama, deixa Deus ser Deus da sua vida, deixa o Espírito Santo conduzir você, submita a voz do Espírito Santo. E quando eu e você imaginarmos e termos essa convicção, amados, isso vai fluir, você vai conquistar tanto, 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 tanto. Nesse retiro, Deus levantou um profeta para falar comigo. Ele veio chorando. Deus falando comigo, meu filho, que eu depositei dentro de você, não cabe para você ficar lá onde que você está. Deus falou, aonde que tiver lugar que tem que fazer visto para mim fazer, que Ele vai me enviar, que as pessoas precisam ouvir o que vocês estão ouvindo aqui. Foi isso que Deus falou comigo. Os 4 cantos da terra. Ele falou, o que eu depositei na sua vida é muito pequeno aonde que você está, só aqueles para ouvir. Mas eu vou levantar de lá verdadeiras pilastras que vão corresponder àquilo que você tem usado a sua vida na vida deles. Amém? Você recebe sendo essas pilastras? Para isso nós temos que ter maturidade. Então comece a acostumar quando nós estivermos viajando, ficar tempo fora. Porque tudo que vocês estão aprendendo aqui é para vocês desfrutar, conquistar, viver essa vida vitoriosa, ver as maravilhas, os sinais, conduzir multidões a Cristo. Você é a luz, você é a estrela. Assim como Deus falou, olha, tem uma geração tua, Abraão, que serão que nem o grão de areia, que nem o pó da terra.
Existe outra geração de Abraão que estão vivendo só a circunstância deste mundo. Como o pó da terra, envolvido nas coisas, terceira dimensão. Mas aqueles que Deus levantou como estrela, eles estão na quarta dimensão e trarão a terceira dimensão, as promessas, as conquistas, os triunfos, as dádivas, tudo aquilo que Deus já liberou para nós, começam a trazer existência, as coisas que não existem, porque Deus é fiel à sua palavra, e o meu clamor, a minha súplica, para que você receba no teu espírito, que você cresça na graça, que você cresça em graça e maravilha, para que você jamais possa ver pessoas sofrendo, porque você, aonde que você chegou, a solução chegou, para aqueles que estão sofrendo, doente, abatido, desanimado, frustrado, porque Deus é fiel à sua palavra. Um grupo como o nosso, nós podemos revolucionar essa cidade, podemos revolucionar esse estado, e o país também, porque Deus é fiel. Tudo que eu e você precisamos entender, precisamos compreender, precisamos tomar posse daquilo que nós somos em Cristo, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.